Nasci aqui em Morés mesmo, assim, meus pais é do interior. Um é do São Luís do Bugre e o outro é da Lajinha. Ambos distritos de Itabaúna. Minha mãe, ela veio para Morés, acho que em 96, essa época é certa, eu não sei, e conheceu meu pai aqui. Aí ela morava aqui e meu pai morava com meus avós no Bugre. Tem uma situação engraçada que eu fui morar na casa dos meus pais, lá na roça, onde que eles moram hoje, com 2 anos. Assim, durante o período de gravidez, a minha mãe morava aqui em Morés, a gravidez dela, ela morava aqui em Morés e meu pai lá na roça. Sim. Então, tipo assim, ele não tinha casado ainda. Um fato engraçado, assim, do período, da época que eu nasci, que eu sempre lembro, é a questão do meu nascimento, que pra ela me ter, tinha uma casa de saúde, em frente ao ginásio. Que até o seu João já trabalhou lá. Aí, como ela não tinha condição na época, não tinha um carro, aí a minha tia, que morava junto com a minha mãe, pra mim ir pro hospital, pra levar ela pro hospital, eu teve que chamar o carro da polícia na época. Pra mim ir. Eu tive que buscar lá no Bug. Não, teve que me buscar aqui no Morro da Matriz, que eu nasci ali no Morro da Matriz, ali, em frente à casa da tia Águida, Águida Tom. Aí na época minha mãe morava em frente à casa dela ali e meu pai morava na roça, que eles não tinham casado. Aí, não falo muito aí, né? Aí teve que chamar o carro da polícia pra transportar minha mãe até o hospital pra ela me ganhar. Depois de 2 anos que meu pai vinha pra cá, aí ela mudou pra roça. Sim. E eu comecei a morar lá no São Luís do Bugre. Depois desse período... Calma aí, a gente tem como cortar? Que eu me perdi. Não, tá tranquilo. O que você quer que eu fale, assim? Pois então, aí vocês começaram a frequentar mais o Bugre, no caso. Eu já morava lá no São Luís do Bugre, que é distrito de Itabaúna. Então você morou, exemplo, ali no Bugre, ali mais próximo a Itabaúna do que próximo a Conceição. Se eu te falar a verdade, que o lugar que a gente mora lá, que é o São Luís, fica praticamente no meio. Qualquer um dos 3 lugares que a gente for, é a distância a mesma. Tanto Itabaúna como Conceição ou Mata 3... Tá no meio. Tá no meio. Que, não sei se você conhece o Bugre, são várias encruzilhadas. Então, se você pegar os atalhos, é 12 km para cada lado. Aquela cruzilhada que nós vai, aí ela se abre e ali tem umas plantações de eucalipto. É ali ou é mais lá pra frente? Porque antes de Itabaúna tem que ir a subidinha pra depois descer. Não, o meu já pega na ponte de Conceição ali, que a gente, por causa da asfalto, a gente usa mais o acesso para Conceição. A gente atravessa a ponte do Rio Capim e entra à esquerda. Entra à esquerda e depois vira à direita, que aí já a localização assim, melhor para você se localizar é a Igreja Católica, fica próximo à igreja. Você vai lá pro lado do Ladione. Isso, depois do Ladione ali, lá, deve dar uns 6 km. É bem próximo ali, assim. Mas ali é terras boas, hein? Ali tem muita história ali. Nó. Eu já brinquei muito ali. Porque ali era todo mundo família, né? Entendi. Ali é todo mundo parente, assim, que a gente morava nas terras do meu avô. Aí era todo mundo, tipo assim, você pegava do Córrego ali onde que tem o Silas, que é um barzinho que tem, pra cima, pro lado da igreja, você pega todo mundo ali é parente. Ou é tia, ou é tio, todo mundo assim, todas as famílias é interligado, é sempre um parente do outro. É meio que um ajuntamento de família. Né? Sim, como se for, ficou mais ou menos isso aí. Ô Lucas, e como que, por exemplo, foi sua infância no aspecto de brincadeira? Você era de brincar muito? Cara, toda criança acho que brinca muito, né? E a gente pode falar que aproveitou mais a nossa infância, né? Nós não tinha tanto um celular na época, não tinha essas interferências, não tinha um videogame, não tinha muita praga da internet, pode dizer isso, assim, não afetava tanto isso lá, né? Então, assim, por ser um local, assim, de ter muita criança, que a gente, tipo assim, tinha uns... só lá, dava umas 10 crianças, isso. E eu sempre tava misturado com meus primos, então a gente brincava muito de pique, de bola. Na escola também era as mesmas coisas, pique bandeira. Então a gente... Eu posso falar que eu aproveitei bem a minha infância em questão de brincadeira, assim. A gente aproveitou bem. A sua infância deve que foi mais aproveitada na roça do que às vezes vindo aqui na cidade, né? Não, eu vinha muito aqui, assim, eu sou muito agarrado com minha tia, até porque eu já morei com ela. Sim. Logo quando eu mudei pra cá também, eu já morei com ela mais 4 anos. E ela era sempre muito ligada à minha mãe e eu fui muito apegado nela. Então eu vinha pra cá, eu tenho mais parentes aqui. Então muitas das vezes nas férias eu vinha e passava aqui.
ficava nesse intercâmbio lá e cá, às vezes, né? Ah, entendi. E nesse intercâmbio, ô, Lucas, exemplo, a sua vida escolar, como que ela foi? Começou na roça, começou aqui em Amorés? Olha, minha vida escolar teve início na escola Antônio Carlos, que é perto do São Josias, com a professora Josiane. Em que local aqui, podemos dizer assim? Josias Costa, você conhece o Bugre, o Assis? Ah, daquela loja lá aquela escolinha lá do Google. Isso, Ah, lá eu sei. né, ali. A Josiane que me deu aula. Da primeira à quarta série foi ela. Foi ali que fiz muitos amigos, brincava muito. Todo o recreio nosso tinha pique-bandeira mesmo, que eu já citei, tinha queimada, que a gente aproveitava. Sim. E as outras brincadeiras de pique, né, que a gente na época tinha muita criança ainda. Hoje parece que já tem Tinha menos. um maior ajuntamento, né? Sim. Uhum. Hoje já tá, parece que já vai diminuindo e cada criança fica no seu quadrado, Sim. né? Não tem aquela coisa de ficar, vamos brincar disso, vamos brincar de alguma coisa de correr. Hoje as crianças parecem que têm esse desânimo de fazer isso. Parece que elas estão ainda tendo a infância só dentro de casa. Isso, aí vem essa Entendi. pandemia ainda pra ajudar É. a afastar mais ainda, né? Felizmente, É verdade, eu posso rapaz. dizer, você também acho que pegou essa parte, Sim. que aproveitou muito mais do que eles, né? Como podemos ver hoje em dia, eles não aproveitam, não. Não, assim, aproveita do jeito deles, né, pra falar, É. né? Como podemos ver hoje, você vê até pouca criança na rua correndo. Isso. Antigamente, crianças, os caras tinham que ficar prestando atenção. Assim, até agora, esses dias, agora eu tô vendo uma coisa assim, lá na porta de casa, lá, com você, meu vizinho, você pode falar, os meninos da minha tia, com a menina lá da esquina, Emanuel. assim, todo mundo brincando, eu acho bacana, tem que ter isso, as crianças têm que ir mais pra rua. Eu não sei se é falta dos pais também que ter essa liberdade de deixar brincar na rua, parece que hoje em dia tem aquele medo maior, o receio, Sim. né, questão da segurança, fica dentro de casa que é mais seguro. Não sei se é isso que atrapalha um pouco, questão da liberdade. Tem pai que complementa. Tem pai que ultimamente o medo tá ficando até acima do Isso. filho desfrutar. Aham. Nossa. Que eu, pelo fato, assim, de eu viver muito na casa da minha avó, e tipo assim, eu tinha lugar pra anoitecer, como é que eu falo, assim, aonde eu anoitecia, eu amanhecia, era igual... Aham. Aí, assim, eu ficava muito na casa da minha avó, outra vez eu ficava na casa da minha tia. Então, onde eu tinha essa liberdade de poder ir e vir lá na roça, lá onde que a gente morava, então eu desfrutava bem disso, Entendi. né? E eu era muito agarrado com meu avô, onde ele ia, ele me levava. Tinha vez que dava 8 horas da noite, eu não tinha ido lá na casa da minha avó ainda, ele ia lá em casa e me buscava. Sim. Era uma coisa assim, eu podia ter certeza, se eu não fosse lá, ele vinha me buscar. Bom que você foi criado no meio da família de um geral, né? Isso. Muito Sim. bom, rapaz. Aí, como é que é? Exemplo, aí depois da quarta série, você iniciou a quinta série aqui em Em Morés? Tabaúna. Ah, Tabaúna? Lá a gente vai pra Tabaúna. Algumas pessoas que moram próximo a Conceição vai pra Conceição, as outras vai pra Tabaúna. Aí eu fiz do quinto ao terceiro em Tabaúna. Então lá você formou no ensino médio. Lá sim. Aí Ah, depois que eu vim entendi. pra cá. Ô Lucas, você lembra como que era Tabaúna nessa época? Cara, eu posso dizer que tinha muito mais gente que hoje, né? Sério? Tinha. De vez em quando eu tô indo lá na igreja de lá, assim, eu noto que cada vez mais, assim, a comunidade vai ficando menor, né? Você vê menos pessoas na rua. Não sei se era por causa de eu ir na escola durante o dia e tinha aquele grande movimento de aluno. Sim. Que, tipo assim, de manhã tava saindo da estudar da turma da manhã. E à tarde já tava os da tarde. Então sempre tinha aquele fluxo maior de pessoas. Mas eu vejo, assim, até mesmo a escola tá diminuindo a quantidade de alunos lá. Sim. Não sei se é os pais que estão mudando da zona rural para outro local, mas... Hoje em dia tem muito pai que, exemplo, na hora de colocar o filho pra estudar, quer mandar pra Imorés. Eu mando pra escola técnica em Colatina também, Só vem pra cá. Só pra você ter ideia, no meu ensino médio, eu tinha 3 que eram de Tabaúna. E na faculdade agora eu tenho 4 que é de Tabaúna. Aí. Então, rapaz. assim, acontece muito isso. Já terminando o ensino fundamental, eu vou pra escola técnica, faz prova, passa, aí já não estuda lá mais. É verdade. E a questão que parece que diminuiu até o número de população lá também, né? Que, assim, eu converso muito com pessoas de lá e eles falam, parece que vai, assim, com o tempo vai diminuindo. Tem muita gente que gosta daquelas pessoas que gostam de curiosidade, É. aí acaba vindo pra cá, aí alguns acabam retornando, outros Isso. nem E a voltam. questão de oportunidade também, né? Que, igual, você pega um Tabaúna, pega o Bugre mesmo, Conceição, qual a oportunidade de emprego que você tem? É roça. Isso é verdade. É roça, ou você faz na faculdade, vai dar aula,
Então, oportunidade de emprego mesmo, assim, de empresa você não tem. Então, você vai Sim. ter que buscar. Eu mesmo foi exemplo. Ou se eu não tivesse aqui hoje, eu estaria o quê? Trabalhando na roça. Aí como é que é? Você terminou o ensino médio e veio? Vim. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Então, assim, eu com 16 anos eu já Novo. mudei pra cá. É. Aham. Graças a Josiane, né? A professora do meu pré. Ah, é? Porque minha mãe era professora. Então, quando eu entrei na escola, eu já tinha uma base boa do prézinho, da primeira série. Então, eu já conseguia acompanhar os meninos Entendi. da primeira série. Aí, essa professora Josiane foi, conversou com minha mãe e conseguiu que eu, já com 6 anos, fizesse a primeira série. Ah, entendi. Aí, eu nunca reprovei, Nossa, terminei. pai. Bom, quer dizer, não foi prejudicado. Não. Eu fui até ajudado, de certa Sim. forma, né? Que são poucas pessoas, assim, que eu conheço que terminaram. Eu terminei o ensino médio com 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16. Hoje em dia, o normal tá sendo. O cara, quando é bom, o normal tá sendo 18. Tem gente que termina com 20. Ou mais, né? Ou mais. Ou nem termina com muito. Tem muita gente que, por exemplo, tem desistido só pra depois fazer aqueles 2 anos e um só. É, Pra passar mais rápido. é mais prático, né? Rapaz, tem feito muito isso, hein? Já vi muitos também. Ô, Lucas, e a sua vida, no caso de trabalho? Como que foi quando você veio aqui pra Aimorés? Olha, eu quando eu vim pra cá, como eu tinha 16 anos, logo assim depois eu fiz 17, mas eu fiquei um ano assim, sem ser carteira assinada. O primeiro emprego meu aqui foi na padaria Alvorada. É mesmo, pai? Só que nesse período, assim, eu trabalhava na padaria e estudava à noite, fazia faculdade à noite. Então, como o horário era muito cedo pra me chegar lá, aí eu tive que trocar de serviço, né? Eu precisei sair pra procurar um serviço que trabalhava durante o dia. Porque você chega dessa faculdade 10 horas, 11 horas, pra 4 horas da manhã tá lá trabalhando é complicado. Entendi. Aí trabalhei lá um período de 7 meses. Então você trabalhou lá na época que lá era os donos lá, era o meu padrasto, Quem que é seu padre? o Batista. Até com a mulher dele que trabalhava Adriana, lá. sim, Isso. sim. Ela que coordenava a gente na Isso. época. Ah. Sim, eu trabalhei lá na época do Júnior. Foi finalzinho, aí depois ele vendeu. Mas foi na época Entendi. dele. Foi bem no finalzinho mesmo. Tá? Aham. Ah. Foi ele que me contratou na época. Aí você começou lá e fazendo faculdade. Isso. Você fez qual faculdade, Eu Lucas? sou formado em administração. Administração? Isso. Aí você finalizou lá, aí você foi pra qual local? Aí depois, de uma semana, eu saí de uma semana, outra semana o Júnior da Brumate me chamou. Uhum. Aí eu trabalhei 2 anos lá. Na Bumate. Trabalhei, isso. Aí, depois de 2 anos também, assim, resolvi sair de novo. Aí eu fui chamado pelos meninos da Casa Regina. Ah. Foi até o Danielzinho que me viu lá e conversou com o Daniel gerente, falou de mim e o Daniel me chamou pra conversar e eu fui pra Casa Regina. Se for parar pra analisar, você trabalhou em poucos locais aqui em Morés. Não, eu trabalhei poucos. É que agora na Casa Regina já tem 5 anos que eu tô lá. Sua opinião, como exemplo, um cidadão de Aimorés. O que você acha de Aimorés? Exemplo, primeira vez que você veio cá, o que você... Dá sua opinião pra nós. Assim, o que eu posso falar, cara, que eu gosto muito daqui, eu acho um lugar muito tranquilo pra morar. Então, assim, eu já pensei várias vezes em sair, já pensei em ir pros Estados Unidos, igual a maioria das pessoas faz, já fiz meu passaporte. Né? De vez em quando ainda vem essa vontade de ir, porque você tem a vontade de experimentar o novo também, né? Sim. Igual certas pessoas. Mas a gente que nasceu aqui vai acabar ficando encarrado aqui mesmo, né? Não quer. Entendi. Família tá aqui, lugar que você conhece, um lugar assim, igual hoje tá um clima bacana. Mas é a casa da gente, né? A gente Sim. se sente bem aqui. Não tem essa É vontade. onde nós temos conseguido manter a família. Né? A raiz nossa tá enterrada aqui, a gente não consegue sair, né? Rapaz, como podemos dizer, a gente tem que manter ela aqui. A gente. Assim, não sei, talvez no futuro eu possa até sair daqui, mas assim, Sim. não tenho muita vontade, não. Gosto muito daqui. Ô Lucas, e na sua opinião, o que você acha que já mudou em Aimorés, que você viu quando você era criança, que hoje pra você mudou e que você gostava no passado? Você sabe me falar? Cara, deixa eu pensar assim. A questão que assim, uma coisa da mudança que teve muito forte, assim, que eu vi quando era criança, é a questão do rio, né? Que a gente perdeu. Sim. E porque pouco ao pouco foi matando o rio, né? Assim, aconteceu o acidente em 2015. Mas o rio já tava bem, assim, a gente já não tinha o rio mais Sim. aqui. Depois da usina aqui. Já tínhamos perdido ele, né? Se for olhar bem, a gente já não tava com o rio aqui. A gente já não podia chamar o rio que era nosso, porque o rio era só uma vez por ano.
como podemos dizer, né, o rio tinha sido vendido, né? É, já. Agora ele era dono da hidrelétrica. É. Então, assim, a gente fala, ah, essa marca destruiu o nosso rio. Não, o nosso rio começou a ser destruído Já quando... estava destruído. Isso. Entendi. Não podemos culpar ele de uma coisa que não foi só eles. Sim, sim, Eles sim. só foram pegados para Cristo, mas bem antes do problema. Eles só foram usados como o chama da causa, né? Eles só Entendi. foram pegar, eu tenho a mania de usar, eles levaram a culpa da coisa, né? Isso. Mas, assim, nós já não tínhamos o rio aqui em Moraes mais. Isso. Só quando tinha enchente mesmo, É. né? Então, Você chegou a tomar muito banho naquele rio, Lucas? não, nunca... É eu mesmo? sou meio medroso pra essas É coisas. mesmo? E como a fama do canalão é muito grande, eu nunca Não. me arrisquei, não. Ah, A gente, sim, teve até o fato daqueles 3 jovens que faleceram há pouco tempo no Rio, isso então é verdade. sempre rondava essa... Como podemos dizer, né? É um rio que nos desperta saudade, mas é um rio também que era muito perigoso. É, assim, eu não gostava de ficar me arriscando. Tanto o rio que eu tomava banho de vez em quando era o Rio Manhuaçu, mas assim, mesmo assim, pelo fato de ter muita pedra, eu não gostava muito, não. Uhum. Nem de corda, eu nunca fui fã de ficar tomando banho assim, nessas coisas, não. Ah, entendi. Essa É, parte de rapaz. água, eu não gosto de me arriscar, não. Como podemos dizer, né? É um risco que você pode correr e nunca mais ter correndo, que você pode ir embora. Pois é, a gente teve o exemplo daquela menina também. É. Pois é, então assim, isso me deixava meio com medo, Sim. né? Eu nunca tive. Ah, eu já vi colega meu pular de cima da ponte de Itabaúna, eu nunca tive vontade de fazer essas coisas muito radical. Entendi. Ô Lucas, e aqui em Morés, quais os locais onde que, exemplo, você gosta de ir pra passear, pra lanchar? Tem esses locais que te chamam a atenção aqui em Morés? Cara, tem, assim, tem alguns. Por ser uma cidade pequena, então você conhece todo mundo. E por Sim. eu trabalhar no comércio, é que você conhece mais gente ainda. Sim. Então, todos os comerciantes você acaba se tornando. Você conhece, igual eu conheço o dono do Altas Horas, que é a lanchonete do lado de casa, conheço o dono do carro de boi. E por ser uma cidade pequena também, você não tem, assim, opção, né? Sim. Aí eu vou muito no carro de boi, vou muito nas Altas Horas, tenho o próprio Biriba, tenho o Tutim. Então, Sim. pra gente, assim, cada dia vai num lugar. É. E quando abre um outro novo, eu gosto muito de estar experimentando coisas novas. Então, abre uma lanchonete nova, eu gosto de ir pra ver se tá bom. Uhum. E o que você tem achado que podia melhorar em Amorés, você como cidadão? Cara, assim, eu vejo, assim, a gente tem pontos que poderia melhorar, igual a Cazengue mesmo. Uhum. Por que a feira livre de Moraes não é feita dentro da Cazengue? Vamos só colocar um exemplo. Assim, eu sei que é difícil, lá é particular. Mas por que a prefeitura não corre atrás dos donos de lá e tenta fazer uma feira lá dentro? Que é um Sim. espaço amplo, que poderia ser um diferencial na cidade. Uma feira coberta, que aí ia ajudar as pessoas que... Poderia cada um ter seu espaço lá, já Sim. deixar fixo. Então, assim, tem muita coisa que pode ser melhorada. Mas a cidade vem evoluindo, né, assim. Tem muitas coisas como pequenas que podem ser São melhoradas, né? detalhes, assim. Lógico, a questão da Cazengue não é tanto, mas... Às vezes coisas pouquinhas que a pessoa fizer, Sim. mas tem que partir até mesmo da gente. Sim. Uma mudança de hábito minha, aí, igual você e meu vizinho, você já pode observar que eu mudei um hábito meu e começar a repetir aquela coisa. Sim. Ah, achou interessante? Vou fazer também. É mesmo igual eu vi esses dias meu tio, que ele é do Laios. Então, Sim. um projeto bacana que eu vi ele fazer. Na hora de colocar o lixo pra fora, em vez de colocar o lixo todo junto, ele coloca separado. Vidro, plástico, as coisas que podem ser recicladas. As coisas de madeira. Isso. É uma coisa que você pode reaproveitar. Sim. Então é um gesto simples. Mas que se todo mundo fizesse... Você pode aproveitar e também facilitar até o trabalho do outro. Sim, é igual... Eu sou muito chato, igual quando quebra um copo lá em casa, eu gosto de deixar separado. Que talvez o catador de lixo lá, o gari, vai chegar lá, pega aquilo de qualquer jeito, corta a mão. É. Então eu gosto de deixar separado. Pelo menos Sim. essas coisas, assim, gilete, eu gosto de usar... Assim, eu gosto de deixar separado. São detalhes que se a gente se atentar, a gente faz a São diferença. pequenos detalhes, velho. Isso. Ô Lucas, e exemplo, igual você morou na roça, então com certeza a cultura de Amoré você deve ser, os professores já falaram muito com você. Exemplo do desfile, da Pedra Lorena, da Sim, Índia, sim. essas coisas. O que você tem a dizer sobre a cultura de Amoré? Você acha que uma cultura tá boa, tá sendo vivida? Sim, tá, é igual você ter o exemplo do Teófilo. Ele tá trabalhando muito isso. Eu falei que tem que aproveitar bem e que ele tem um talento. A Michele também, aquele próprio outro menino lá, o Leonídio Zan. Então, assim, a gente tem uma cultura bem forte, assim.
tem coisas que a gente pode aproveitar mais, até mesmo para a questão do turismo. Igual a gente tem o Entendi. próprio Instituto Terra, que a gente teria que aproveitar mais. Tem a Pedra Lorena, que é um ponto Sim. turístico. Pedra Letícia, como tem um frei nosso que fala. Uhum. Ele chegou aqui, então a gente teve no último ano, eu sou da Igreja Católica. Sim. No último ano a gente teve um ciclo, assim, um fluxo muito grande de freis aqui, que eles assumiram a nossa igreja. Então, assim, quando eles chegavam, o que tem de legal aqui? A gente falava, ó, tem o Instituto Terra, tem a Pedra Lorena, a gente citava. Então a gente tem que trabalhar mais esses pontos, assim, também para atrair pessoas para cá. Aí tá aquele detalhe, vou te dar um exemplo. Você sabe e fala esses pontos, mas quantos aimorenses também sabe Não- que tem, nem lá vai. Nem vai, né? Ué. Rapaz, como São- podemos dizer, tem muitas coisas que os próprios aimorenses não têm aproveitado, que Isso. nós temos. A gente não sabe aproveitar, né? Porque você pergunta aí, quantas pessoas já foram no Instituto Terra? Os novos foi por causa da força escola. da escola. É. Foram forçados aí. Sim. É igual, eu cito meu exemplo aqui, o Parque Botânico embaixo do Guandu. Eu nunca fui lá. É do lado. É do lado, mas eu nunca só fui. fui que precisei ir lá. Pois é. Aí, tá vendo como que é as coisas? Então, assim, são coisas... é aqui do lado, mas eu nunca fui. Então, a gente tem mais interesse no que é longe do que... a gente quer viajar. Parece que a gente nunca quer viajar para um lugar próximo daqui, né? Quer ir para longe. A gente não quer conhecer o que a gente tem aqui perto. Sim. É igual, a gente tem cachoeira aqui. A gente tem sempre aquela mentalidade, Minas não tem nada de É, bom, sim. vamos pro lado do Espírito Santo. A gente já tá sempre- acostumado, né? É o pessoal do Espírito Santo que vem pra cá. Isso, é. Acaba fazendo uma troca. Eles muitas das vezes conhecem mais a cidade da gente do que... Normalmente, pessoas que vêm de fora conhecem mais aqui do que... Assim, eu tive a oportunidade de conhecer bem o nosso município trabalhando na Casa Regina. Sim. Que quando eu entrei lá, eu entrei pra fazer visita em obras no interior, vender material, só que nas roças. Então eu acabei que conheço o distrito todinho. Aí que você vai aprender, assim, você vai lá na Mata Fria, você vê a diferença do clima daqui de Imorés, que é super quente. Quando a gente fala, Imorés, todo mundo fala, é um lugar quente. Mas vai lá Aí no você Alto chega lá Capim no pra Alto ver. Capim, igual no dia de hoje, o pessoal lá 3 horas da tarde tá tudo de blusa de frio, querendo... Igual Alto Capim, um outro local também que muitas pessoas vão lá pra passeio, que gostam da história, é o Mundo Novo. É Isso. um outro local. Mundo Novo eu conheço pouco, mas assim, eu posso falar mais do Alto Capim, que eu, assim, tem a questão de eu gostar um pouquinho de história, e lá ter um pouco, o pessoal falar muito do Coronel Biminho, eu tinha aquela curiosidade de ir lá conhecer. E Sim. por trabalhar com pessoas que já eram de lá, despertou aquela história, Sim. que é a vontade de ir lá conhecer. Sim. Aí você pesquisa um pouquinho, conversa com as pessoas de mais idade, eles contam a história do local, é interessante. Aí você vai lá ver a casa, igual aonde que ele morava, as histórias que o povo conta também, é bem interessante. Sim. E só de você ir no lugar, você já... Isso é verdade. Só de você chegar lá, você eles vê já um clima- querem te deixar a par do local. Isso. E você já chega ali, na hora que você vira a serra, ali, você já sente um clima diferente, que o clima fica mais ameno. Então, assim, a gente tem muito lugar bacana dentro da nossa cidade. Sim. Lá, igual tem a água mineral lá, que todo mundo... você chega no... nós tem água mineral aqui. Você já passou lá, ó, na serra lá tem água mineral, em tal lugar. Eles gostam de falar. Tem muitas coisas que, exemplo, eles não deixam escondido. Isso. Aí acaba despertando curiosidades. Eles gostam de falar, enfatizar. Aqui, tal lugar era o lugar que Coronel Bimbim morava. Uhum. É. Como podemos dizer, né? É um local onde já teve muito índio quená aqui. É. É onde eles vão falando aqui dessa E eles, cidade. assim, eles têm... Eu acho bacana que a questão de repassar a história, não deixar ela perder. Sim. Isso é interessante, que a história é isso, você tem que repassar, que senão ela fica perdida no tempo. Como podemos dizer, a Aimorés tem uma história. Sim, a gente... Nós não podemos fazer essa história sumir, ser esquecida. Eu acho engraçado que hoje a gente tem outros meios, assim, de guardar a história. O que a gente tá fazendo aqui, no futuro vai ser história. Hoje a gente tá mudando a forma de fazer história, né? Assim, de guardar a nossa história. Porque eu vou te dar um exemplo, algo que tem acontecido muito. Quando a pessoa vai ler a história de Aimorés, ela tá sempre falada ou escrita por pessoas que não é de Aimorés. Isso. Porque às vezes eles sabem mais do que os próprios de Mas é o que eu Aimorés. falei, muitas das pessoas que vêm de fora conhecem os locais aqui que a gente não conhece. É igual a Pedra Lorena mesmo, que a gente deu exemplo, o Instituto Terra. Tem muitas pessoas que vêm de fora para conhecer e a gente mesmo, que é daqui, não vai lá. É uma verdade. A gente não valoriza o... Que nós temos, né? Isso. É aquele ditado, né? Santo de casa nunca faz milagre. Isso é verdade.
Você nunca quer valorizar o que você tem, você só Isso. valoriza o que é do outro. A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Desse jeito, velho. Ô Lucas, nós queremos te agradecer.